Já pensou como é possível garantir a segurança das milhares e milhares de transações eletrônicas que acontecem dia a dia na internet? A resposta são os certificados digitais, que são emitidos por entidades certificadoras, vinculam de maneira confiável uma chave pública a um indivíduo ou entidade e que são a base do modelo de confiança que permite as transações online. Eu sou o professor Sérgio Villarreal e neste vídeo vou explicar o que são os certificados digitais, quais suas características e utilidade. E no final do vídeo vou deixar também algumas dicas práticas sobre como obter, instalar, utilizar e proteger o certificado digital. Então, fica comigo até o final do vídeo para aprender um pouco mais sobre este assunto tão importante no mundo digital em que vivemos. Começamos explicando um pouco melhor qual é a necessidade dos certificados digitais. Vimos em outros vídeos desta série que a criptografia fornece as bases para criar mecanismos seguros para as transações online, principalmente baseado nos conceitos da criptografia assimétrica, que trabalha com pares de chaves, uma chave privada e uma chave pública. Este conceito facilita muito a criação desses mecanismos pelo fato de que a chave privada somente é conhecida pelo proprietário da mesma e a chave pública pode ser divulgada livremente. Estes mecanismos funcionam perfeitamente em ambientes restritos, onde eu confio no fornecedor da chave pública, mas em um ambiente global como a internet, onde acontecem milhões e milhões de transações entre entidades que não se conhecem, surge um problema que é a divulgação das falsas chaves públicas. E é para resolver esse problema que existem os certificados digitais e toda a estrutura necessária para emitir, assinar, distribuir e revogar esses certificados. O que é um certificado digital? Certificado digital é um documento digital, um arquivo de texto que atesta a relação entre uma chave pública e um indivíduo ou entidade. Esses certificados são emitidos e assinados por autoridades certificadoras que são entidades confiáveis, credenciadas para isso. Os certificados e todo o sistema de certificação responde atualmente ao padrão X509 V3, que foi definido pela União Internacional de Telecomunicações e é mantido pela Força de Tarefas da Internet através de suas RFCs. Se você for um programador ou um administrador de rede e precisa fazer alguma implementação de certificados, recomendo procurar informações nas Request for Comment da Força de Tarefa da Internet. Qual o conteúdo do certificado digital? Principalmente a identificação do proprietário e a sua chave pública. Também vai ter nesse arquivo informações sobre o próprio certificado, como, por exemplo, o período de validade e informações sobre a própria autoridade certificadora. Por exemplo, os endereços dos seus repositórios, seu próprio certificado digital e demais. Um detalhe importante é ter em conta que a chave privada não faz parte do certificado. O certificado é um documento público que pode ser armazenado ou transitar por qualquer canal inseguro. Portanto, ele tem a chave pública do proprietário, ele está assinado pela autoridade certificadora, mas
não tem a chave privada. Às vezes o pessoal confunde porque para usar o certificado, para assinar, para criptografar, às vezes tem que utilizar também a chave privada, mas ela está instalada no computador do usuário, mas não faz parte do certificado. Qual a utilidade do certificado? Para que serve o certificado? O certificado serve para autenticar a identidade do dono do certificado, para enviar dados criptografados para o dono do certificado ou para verificar a assinatura gerada pelo dono do certificado. Se você tem o meu certificado, onde consta a minha chave pública garantida por uma entidade confiável, então você pode, a partir dessa chave pública, iniciar um processo para saber se sou eu, para autenticar a minha identidade. Se eu consigo responder esse processo que foi iniciado com a minha chave pública, então você tem garantia de que quem está respondendo sou eu, porque sou o único que conhece a minha chave privada. Da mesma forma, se você quer enviar dados criptografados para mim, pode criptografar com essa chave que consta no certificado, porque o único que vai poder descriptografar sou eu, que tenho a chave privada. E finalmente, se você recebe um documento assinado por mim e você consegue verificar essa assinatura com a chave pública que consta no certificado, você tem certeza que fui eu que emiti o documento e que esse documento não foi alterado depois da assinatura. Que são as autoridades de certificação, também conhecidas como ACES ou CEAs, pela sua sigla no inglês. São entidades reconhecidas e confiáveis que certificam as chaves públicas emitindo os certificados. Emitem e assinam certificados e as listas de revogação, que depois vamos a ver que são, e podem ser organizadas em forma hierárquica para constituir cadeias de confiança, ou seja, uma autoridade de certificação de nível superior certifica as de nível inferior. Estas autoridades de certificação podem ser de índole privada ou particular ou públicas. As autoridades de certificação privadas são aquelas que os administradores de redes criam dentro do âmbito de sua rede, do seu domínio, para dar segurança a seus dispositivos, a seus usuários locais. E as autoridades de certificação públicas são aquelas que formam o que conhecemos como a infraestrutura de chave pública da Internet, também conhecida como PKI, Public Key Infrastructure, pelo inglês, que é um sistema de alcance global destinado a criar, armazenar, distribuir e revogar certificados digitais. O padrão X509 define o hardware, o software, pessoas, políticas e os procedimentos necessários para criar toda esta estrutura que permite a criação e distribuição dos certificados digitais. A infraestrutura de chave pública da Internet está formada principalmente pelas autoridades de certificação, que são entidades credenciadas para cumprir essa função. As autoridades de certificação estão organizadas em um modelo hierárquico, onde existem algumas poucas autoridades raiz, bem conhecidas e que têm seu certificado autoassinado e que elas assinam os certificados de todas as outras autoridades de certificação que formam a hierarquia. As autoridades de certificação são auxiliadas neste sistema por autoridades de registros, também conhecida como AR.
Elas são as que recebem as petições, recebem a documentação e analisam essa documentação para saber se o certificado pode ser emitido. A ICP Brasil, ou Infraestrutura de Chave Pública Brasileira, é a parte brasileira da PKI, a parte brasileira da infraestrutura de chave pública da internet. Foi criada por uma medida provisória de 2001 que institui as normas para a emissão dos certificados digitais no Brasil. Ela é uma estrutura presidida por uma autoridade de certificação raiz, que é operada pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informação, que é quem determina a política de certificação para o nosso país, é quem credencia e fiscaliza as ACs e as ARs do Brasil e emite e gerencia os certificados das autoridades de certificação. Quanto à revogação do certificado digital, é importante saber que os certificados têm um período de validade e espera-se que sejam utilizados durante todo esse período. Mas, às vezes, pode ser necessário inativar, revogar esse certificado antes do prazo de validade porque ele perdeu a validade. Por exemplo, quando o proprietário deixa de existir ou quando a senha, a chave privada associada a esse certificado foi revelada, perdeu seu sigilo. A forma que o padrão X509 prevê de revogar certificados é mediante as CRLs, listas de revogação de certificados, que são listas criadas e assinadas pela autoridade de certificação que emitiu o certificado. Essas listas são publicadas periodicamente em repositórios públicos de propriedade da autoridade de certificação. Desta forma, quando um sistema vai utilizar um certificado digital para verificar uma assinatura pública, além da validade do certificado, além de verificar a assinatura da autoridade de certificação, deve, además, verificar as listas de revogação associadas a essa autoridade para verificar que o certificado não tenha perdido a sua validade. Com relação ao processo de obtenção do certificado digital, ele inicia-se com a compra do certificado a uma autoridade de certificação por parte do interessado. Esta compra geralmente é feita online e no mesmo momento da compra é agendado uma visita à autoridade de registro, quem vai verificar a identidade física do solicitante, as documentações apresentadas e autoriza ou não a emissão do certificado. Autorizada a emissão, deve ser gerado o par de chaves. Quem gera e quem fica em posse das chaves, principalmente da chave privada, depende da política de certificação do país e da certificadora. Tendo a chave pública disponível e a autorização, a autoridade de certificação emite e assina o certificado com a sua chave privada. Finalmente, a autoridade de registro entrega a chave privada e o certificado ao proprietário. Como utilizar o certificado digital? Primeiramente, o certificado deve ser instalado no dispositivo em que vai ser utilizado. Esse processo de instalação é diferente conforme o tipo de certificado e conforme o sistema operacional do dispositivo, mas sempre é um processo simples que consiste em importar o certificado para o dispositivo. Dependendo do tipo de certificado,
a chave privada pode ficar instalada no próprio computador, em um hardware específico, em um token, ou, inclusive, na atualidade, pode também ficar disponível na nuvem. Portanto, não fica no dispositivo nem na posse física do proprietário. Uma vez instalado no sistema operacional, o sistema operacional disponibiliza o certificado para as aplicações que vão utilizar esse certificado para autenticar, assinar ou criptografar algum documento. Por exemplo, se você estiver utilizando um navegador em uma aplicação online para assinar uma nota fiscal eletrônica, no momento da assinatura, o sistema operacional vai disponibilizar para o navegador esses certificados. Caso você tenha mais de um certificado instalado, você poderá escolher qual deles vai utilizar para assinar a nota fiscal. Da mesma forma, se você quiser assinar um documento, o aplicativo que está gerenciando, que está gerando o documento, tem acesso ao certificado para assiná-lo. Como proteger o certificado digital? Em primeiro lugar, cabe a aclaração que não há necessidade de proteger o certificado. O certificado em si é um arquivo público que pode trafegar e ser armazenado em canais não seguros. A segurança do certificado está na assinatura da autoridade de certificação. O que deve ser protegido é a senha privada do dono do certificado, que se instala junto com o certificado. Como dissemos antes, pode estar instalada na nuvem, no próprio computador ou em um hardware específico. A primeira dica é instalar o certificado somente em sistemas seguros e que fique disponível somente para o usuário dono do certificado. Segundo, utilizar senhas de instalações fortes para evitar que, se alguém tem acesso ao arquivo de instalação, não consiga instalar o certificado em outros dispositivos. Configurar senhas de instalação quando isso seja possível. Às vezes, dependendo do tipo de certificado, pode ser, no momento da instalação, configurar para que cada vez que seja utilizado o certificado, seja solicitada uma senha. Se tem essa possibilidade, é conveniente instalá-la e requerir sempre a senha. Instalar o certificado como não exportável, para que ele não possa ser passado para outra mídia e para outro dispositivo. Proteger devidamente a cópia de segurança, sabendo que cópias de segurança contêm principalmente a chave privada, e não compartilhar certificados e chaves com outros usuários. Chegamos assim ao final do nosso vídeo. Você aprendeu que o certificado digital é um documento de identidade digital que permite que pessoas, empresas ou sistemas se identifiquem nas redes, assinem documentos eletrônicos e criptografem as suas comunicações de forma confiável. Eu agradeço muito a vocês por assistir este vídeo e prestigiar o nosso canal. Se gostou do conteúdo, deixe seu like. Se está gostando dos vídeos do canal, se inscreva para não perder outros conteúdos como este e apoiar a criação de mais conteúdo de valor. Eu aguardo vocês em outros vídeos do canal. Um grande abraço e até mais.